Escrever um poema após Auschwitz é um ato bárbaro e isso corrói até mesmo o conhecimento de por que hoje se tornou impossível escrever poemas. Essa afirmação é de Theodor Adorno. Ela reflete uma preocupação sensível quando se trata de debater o Holocausto. Como pensar o impensável? Como dizer o indizível? No programa de hoje, debateremos o indizível, o Holocausto. Fique com a gente. Holocausto. O Holocausto foi o genocídio de cerca de 6 milhões de judeus, promovido pelo Estado nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O genocídio do povo judeu pelos nazistas foi acompanhado de assassinatos em massa contra outras minorias étnicas, políticas e sociais. O impacto do Holocausto, de dolorosa memória para a humanidade, segue surtindo ecos profundos em nossa sociedade. Quais foram as origens políticas do Holocausto? Como o direito se relegitimou após a Segunda Guerra Mundial? De que forma a literatura auxilia na tarefa de narrar o inarrável? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura e hoje vai debater o tema Holocausto. E para isso recebemos no estúdio Marcelo de Andrade Catone, professor de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, professor titular, Catherine Rosenfield, professora de Filosofia e Literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Rafael Tomás de Oliveira, professor de Direito da Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP. Sejam bem-vindos. Eu vou começar com a Catherine. Obrigada, Lênio, por esse tema, justo hoje, um dia depois da morte do Jacob Ginsburg, que era um dos últimos sobreviventes do Holocausto. E com ele termina toda uma era, parece. Eu queria trazer os livros mais óbvios, né? Sebald, mas no último momento mudei de ideia porque de repente me bateu a questão da onde vem o nome Holocausto, né? Que hoje nós não podemos mais a não ser identificar com o Holocausto nazista. Sim. Embora Holocausto seja uma palavra na antiguidade tão comum para sacrifício, né? Para um sacrifício sangrento, portanto algo que pertence ao sagrado, algo que iniciaria, né, um sacrifício propiciatório. Então, eu queria assim, focar, né, quais são as obras da antiguidade que tratam de um problema que diz respeito a esse holocausto nazista. Então, eu trouxe a eterna tragédia Édipo Rei, mas, assim, dizendo que a gente tem que lê-la diferentemente, né? A gente tem que parar de lê-la na visão intimista, voltada só para a família, para a vida particular do Édipo de Freud, e ver de novo o que está em jogo, porque Sófocles, o poeta trágico, que era um homem político, que era um general, que era um homem da cidade, que pensava o político, em conjunto com a sociedade, ele pensava nesse problema da diferença entre a cena pública e o obsceno. Então, o que há de obsceno em Édipo Rei? Há realmente algo no sentido de escondido e obsceno no sentido de abjeto, né? Que essa tragédia ela não trata só do incesto de Édipo, ela trata daquilo que aconteceu antes, daquilo que foi escondido. Ou seja, se a gente relê o texto grego, né, eu fiz um longo estudo, infelizmente o livro só está publicado nos Estados Unidos,
Mas é chique isso. A gente descobre que o que está sendo tratado nessa tragédia é o crime que foi cometido antes de Édipo entrar em cena, ou seja, o crime de sacrificar uma criança, né? Sacrificar algo que é da ordem do sagrado, e ali aconteceu algo que é né, o Holocausto. Essa criança ela foi marcada nos pés como uma... Ali começa tudo. Ali começa tudo. Ou seja, essa criança foi desumanizada para poder sacrificá-la, né? Então, a Jocasta diz assim inocentemente, não, mas o Laio, ele atou os pés dessa criança, né? Ela não diz que essa criança foi, então, com os pés mutilados, entregue a ela, né? Para ela sacrificar. E ali tem o segundo ato obsceno, que ele, evidentemente ela não pode falar disso, né? Essa criança foi entregue pela própria mãe, e aí tem mais um fato muito grave. Então, tem esse encadeamento das coisas secretas que não são ditas, que são mais importantes do que a cena evidente, né? Isso eu acho que é muito importante, porque se a gente pensa agora no Holocausto nazista, ali também acho que tem na história do direito essa diferença entre a cena pública e o obsceno, né? Na obra do Carl Schmitt, ele faz um tantantã expressionista, um estilo que magnetizou toda a época. Ele ficou famoso por causa desse estilo. E atrás, né, foram essa erosão do direito, essa erosão da tensão entre a sociedade civil e o Estado, né? Muito ardilosamente, né, atrás desse smoke screen, como que se diz isso, dessa fumaça, né? De um estilo voltado para... Cortina de fumaça. Cortina de fumaça, né? Isso. Essa erosão do direito que permitiu... que o próprio Carl Schmitt aclamou, né? Que o Hitler tinha que defender, depois da Noite das Facas Longas, a lei. Né? Uma lei completamente abstrata. Sim. Catherine, tem mais livros, mas a gente no outro bloco entra... Eu queria ouvir o Rafael, qual é o livro, né? Essa leitura é magnífica, me interessa muito essa questão do que vem antes do Édipo. Fala, Rafael. Eu trouxe aqui, né, no formato virtual, então não consigo mostrar o livro no Kindle, mas a princípio o livro principal seria As Benevolentes, de um autor franco-americano chamado Jonathan Littell, né, que conquistou o prêmio Gonô em 2006 com esse livro. E é um grande monólogo, né, uma peça assim, gigantesca, é um livro mastodôntico mesmo, porque ele tem quase 990 páginas, e que conta a história de um tenente-coronel da SS, o equivalente ao que seria um tenente-coronel, né, na SS, ao longo da campanha do fronte oriental da guerra, né, a campanha da guerra contra a União Soviética. E esse personagem participa ativamente dos chamados Einsatzgruppen, né? Einsatzgruppen. Exatamente. Então, grupos de extermínio para o nosso telespectador. Exato. Então, ele faz parte daquela dimensão da SS que cuidava dos extermínios dentro, né, do fronte de guerra, né, na retaguarda do fronte, na verdade, para ser mais preciso. Né? Que foi o momento específico, né, no trato daquilo que eles chamavam de questão judaica, em que se começa efetivamente a praticar assassinatos ou execuções extrajudiciais deliberadas. Né? E aí, assim, num paralelo com esse texto, aí já é uma questão muito pessoal, né? Eu estou muito impactado nos últimos meses pela leitura de uma autora que é uma jornalista, na verdade, mas que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2015, que se chama Svetlana Alexievich, que escreveu 3 grandes livros que estão traduzidos agora para o português, né? O Último Homem Soviético. O Fim do Homem Soviético. Fim do Homem Soviético. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Né? Chernobyl. A Guerra Sem.
A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E é interessante porque a espécie de método que ela desenvolve para compor os textos é por meio de entrevistas, né? Então, assim, você tem toda uma questão da memória, do resgate de questões. E dentro dessas memórias tem ali judeus, né? Soviéticos, que contam experiências dessas execuções, né, que estão ligadas às benevolências. O Marcelo. O texto que eu trouxe foi um livro do Primo Levi, que se chama A Chave Estrela. É um texto de 1978. É um texto, na verdade, que talvez inaugure uma nova fase da escrita dele, né? É um texto que foi escrito, digamos assim, 30 anos depois de Isso é um Homem. Uhum. E é uma longa, na verdade, é interessante porque é um diálogo na forma de monólogo, porque se trata exatamente de um trabalhador viajante, um operário, que conversa com um químico escritor. Nós temos que lembrar que o Levi era químico, né? E esse operário se chama Libertino Falsoni. Libertino porque os pais queriam que ele se chamasse Líbero. Mas os fascistas não autorizaram o registro de Líbero do seu nascimento. Então, ele acaba sendo registrado como libertino. Muito interessante isso, né? Então, libertino pode, líbero não, né? E Falsoni, porque a gente tem que lembrar que aí no dialeto do Piemonte, vem de falso mesmo, né? Então, há uma dimensão tanto quanto farsesca, né? E mais uma vez, aqui o Levi ele vai chamar atenção para algo muito importante, que é a questão do nomear as coisas, do nomear as pessoas, nomear as coisas como parte do humano. Afinal de contas, se a gente for pensar, mais uma vez, remetendo ao Gênesis, né? Qual que é o primeiro grande ato humano, né? João capítulo 1, né? versículo 1. Deus pede a Adão que nomeie, não é isso? Ele é quem vai ser o primeiro a nomear as coisas. Quer dizer, são os homens, quer dizer, ou é o homem que dá nome às coisas, né? E isso é muito importante, sobretudo numa época em que o nome, né, tem perdido o seu sentido. Sim. É só nós lembrarmos, e aí é interessante lembrar daquela passagem de Romeu e Julieta, quando a Julieta, na cena do balcão, fala da Rosa, né? Ato 2, cena 2. Se a Rosa se chamasse Rosa, ela Perderia. seria menos perfumosa. Perderia seu perfume? Pois é, se o golpe de 64 passasse a se chamar movimento de 64, ele deixaria de ser golpe? Essa é uma boa pergunta para se fazer para o ministro Dias Toffoli. É claro que não deixa de ser um golpe. Na verdade, a gente precisa de chamar as coisas pelo seu nome, né? E nesse caso, o que o Levi vai chamar a atenção nesse texto é exatamente essa tensão aí, né, entre o libertino, né, e o líbero, né? Um tanto quanto farsesco de um trabalhador, né, de um trabalhador viajante que de alguma maneira supera, digamos assim, pela via da literatura, aquela divisa tão irônica sobre o portão de Auschwitz. Eu tenho que interromper, Marcelo, que o tempo... Desculpa. O tempo que mesmo. está em vermelho ali, ó, tá vendo ali o tempo? Então, o Direito de Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo e na volta a gente vamos continuar discutindo o Holocausto. Vamos falar mais sobre esse assunto, o meio inominável. Nós já voltamos. Direito de Literatura está de volta para debater o tema Holocausto, né?
Para Agamben, Auschwitz marca o fim e a ruína de qualquer ética da dignidade e da adequação a uma norma. O Holocausto promoveu o extermínio humano por meio de uma estrutura industrializada, burocrática e irracional, operada por homens comuns. Enfim, não há direito, não há nada nisso. Por isso que o próprio Agamben vai cunhar uma expressão de um direito pós-Auschwitz, que é outra coisa que vem porque aquilo é... Por isso que no início a gente falou um pouco do inominável, né? Tem um pouco disso, né? De inominável. Eu queria retomar um pouco, porque vocês são juristas, né? Eu acho que vocês poderiam contribuir de maneira mais competente do que eu, né? Mas o que mais me impressiona é, para voltar a essa história da cena, né? Da encenação e do obsceno, né? Daquilo que é feito atrás dos bastidores, escondido de maneira ardiloso, né? Forjando, obsceno é por isso, desviando o sentido das palavras, o sentido da norma, o sentido das leis, né? Agora, para relendo assim, um pouco meus livros e notas para esse nosso encontro aqui hoje, eu fiquei muito impressionada assim, com esse talento ardiloso do Carl Schmitt, quando ele começa a se opor à norma jurídica, ou seja, ele toma assim, deliberadamente como adversário Kelsen, né? E escreve, né, reescreve o direito contra o apreço pela norma do Kelsen, né? Então, tem assim, anotações muito interessantes do Robert Musil, né, do romancista austríaco, né, que observa, né, como o Kelsen está sendo marginalizado, né, na hierarquia, substituído das suas funções, e ele se inquieta, né, por esses sinais discretos, né, ou não, nem tão discretos, né, de eliminação desse jurista grande, né, em favor de uma outra maneira de fazer o direito. Então, eu queria jogar um pouco a bola esse jogo é um jogo muito interessante, porque se a gente for pensar, o próprio Schmitt acusa Kelsen de algumas coisas que, aliás, o Kelsen rebate maravilhosamente, dizendo, olha, quem está fazendo isso é você. Por exemplo, quando na questão da guarda da Constituição, Schmitt diz a ele que não seria possível que um tribunal controlasse a constitucionalidade das leis, porque cabe a um tribunal subsumir fatos a normas, e que ele, Kelsen, assim gostaria que fossem subsumidas normas a normas, né? Entre outras coisas, porque é claro que o problema também é que Schmitt pensa que a Constituição não é uma norma. Schmitt pensa que a Constituição é uma decisão fundamental, uma decisão política fundamental sobre a forma e a unidade do Estado. Kelsen diz a ele, não, mas eu não estou dizendo que eu estou subsumindo uma norma a uma norma. Eu estou, na verdade, considerando como fato espécie o processo de elaboração da norma. É o processo legislativo que deve ser analisado sob o ponto de vista da sua constitucionalidade. Mas essa crítica de Schmitt, ela é tão forte que os seus alunos, ou mais ainda, ele constrói toda uma cultura de crítica que logo após a entrada em vigor da Lei Fundamental de Bonn, todo um discurso será construído no seguinte sentido, de que o controle de constitucionalidade que é feito pela Corte Constitucional Federal é um controle abstrato de normas. Kelsen nunca disse que se tratava de um controle abstrato de normas. Essa é uma linguagem schmittiana, que é exatamente assumida pelos juristas, pelos publicistas alemães do pós-guerra, do imediatamente pós Segunda Guerra Mundial. Ou seja, no contexto das primeiras décadas da Alemanha, da República Federal, é Carl Schmitt que está ali presente na linguagem, no linguajar, no senso comum teórico, vamos dizer assim, dos juristas. Diga, Rafa. Pois é, eu vou voltar um pouco para a questão do extermínio propriamente dito, né? E do papel que esses grandes oficiais da SS desempenharam nisso, porque tem um traço aí marcante
que eu acho que é importante considerar. Muitos dos membros da SS eram acadêmicos. Estudados, Sim. isso, cara, E gente. boa parcela deles eram doutores em direito. Então, é o caso desse personagem chamado Essa questão é Maximilian antiga, Aue. então, né? Dos doutores em direito Sim. estarem próximos a coisas Tem mais um livro- totalitárias, tem um assim, livro, né? inclusive, que é Não sobre é, isso, não né? é velho isso, né? Como é que chama? Quer dizer, não é Criar novo. e Destruir, como é que chama o texto? Que saiu recentemente, que faz uma análise exatamente da intelectualidade que se engaja na SS, né? E que exatamente chama atenção para isso, para o fato de que muitos deles são doutores em direito, poliglotas, né? E que exercem, então, todo esse assassínio, vamos dizer assim. tem Rafael, todo um arcabouço conclui aí, senão o intelectual. Marcelo Toma conta. toma conta e ele não vai deixar tu falar. O Marcelo está ilustrando magnificamente a questão aqui hoje. Mas tem todo um arcabouço cultural também, né? Esse texto, ele tem alguns símbolos assim que são muito interessantes. Então, ele organiza a divisão de capítulos como se fosse uma suíte de Bach. E também isso está conectado ao personagem que o maior ídolo musical dele é Bach. Então, assim, quer dizer, não é uma pessoa de hábitos mundanos, é uma pessoa que tem uma envergadura intelectual e penso que a questão do Littell é colocar esse paradoxo, quer dizer, uma pessoa que teria condições de questionar todos esses atos que são inomináveis e que ao mesmo tempo permanece inerte. E aí tem um diálogo desse Aue, que é o tenente-coronel, nosso personagem, com o médico. E o médico, lá pelas tantas, começa a questioná-lo a respeito da participação dele nesses extermínios. Sim. E ele vira e diz, não, eu não faço nada, eu só observo, porque a posição dele era essa mesmo, era uma posição de alguém burocrata que fazia relatórios a respeito da contabilização dos assassinatos, né? E ele diz, eu só observo. Aí o médico vira para ele e diz, pois você seria um péssimo médico, medicina com observação sem prática não produz nada. Ele diz, por isso eu sou um jurista. Genial. Então, eu acho que tem um... Tem. O Catherine, essa questão que o Rafa disse e detectou no Littell, que é essa, quer dizer, homens bem formados, doutores bem formados e que se deixam abduzir por regimes totalitários. Bom, esse processo. Eu queria, quando você falou disso, né, eu queria voltar assim para a minha origem, né, o Édipo Rei, né, porque em geral as leituras contemporâneas, né, ela tem esse mesmo reflexo de acreditar nos sábios, né, nos supostos sábios. Sim. Então sempre, mas o Tiresias disse. Só que na ironia do Sófocles, o Tiresias não é uma autoridade, porque o Tiresias está envolvido nesses crimes anteriores à tragédia do Édipo. O Tiresias, no fundo, é aquele mau conselheiro, para voltar àquela questão do abstrato, né? Sim. Porque o oráculo disse apenas que Laio vai morrer da mão do seu filho. Mas isso deixa completamente em aberto o processo como esse oráculo vai se realizar. Portanto, as condições, as causas pelas quais. Então, na verdade, a ironia da tragédia é que o Laio criou as próprias condições, mutilando o seu filho, humilhando-o na encruzilhada com o seu chicote. Tiresias é a concretude, Tiresias é algo que está escondido. Ele é escondido, é obsceno dito, escondido. É o obsceno. Tem todo um jogo muito irônico no qual Tiresias entra em cena. É como se fosse possível interpretar uma lei, o controle ou algo assim, sem um caso concreto. Exatamente. E o modo como se dá que o Tiresias é o cúmplice, e ele monta, isto fica fora, e quem olha essa história linearmente esquece isso. Ele acaba sendo um péssimo intérprete do oráculo, se a gente for pensar. E, sobretudo, ele mente, né? Ele pelo continua fato dele mentindo. Estar implicado, inclusive, né? Isso, exatamente. Então, Édipo tem toda a razão de desconfiar de todo mundo, porque eles são aqueles que fizeram um complô, só que ele não sabe em que tempo da sua história fizeram esse complô, né? Então... e o que é interessante, mais uma vez, a força de um texto como esse, é que, sobre o que conversávamos, né?
é que cada vez mais se tem perdido a diferença entre publicizar e, na verdade, espetacularizar. Né? Em vez de fazer uma hermenêutica, entende? Então, de um lado é o desconhecido e do outro lado é o espetacular. Agora, esse trabalho mais consciencioso de ler os signos e de ler na própria interioridade, no mundo fora, né? Esse trabalho da hermenêutica, né? O trabalho do pensar, do desvelar, através do perguntar, né? Do desvelar, através de fazer as boas perguntas, né? Para si e para o outro. É isso que cai completamente por terra quando a gente entra nessa voragem, né, de espetáculos. A espetacularização é uma forma de privatização e não de publicização. Né? Isso aí. Por isso que a espetacularização é obscena nesse sentido. No sentido que você recuperou certeza. Maravilhosamente bem. Isso a gente está observando é incrível, o tempo todo. Né? Porque o que é obsceno é aquilo que é como se você fizesse um jogo de cena. Né? O jogo de cena, ele exatamente ele esconde ao alterar, digamos assim, a luz, né? O foco. Aquilo que vai ser mostrado. Exatamente. Você esconder mostra em plena luz. Isso, né? você esconde em plena luz. É exatamente isso. Como né, o Freud fala do inconsciente tópico. Né? As coisas não são escondidas, elas apenas pelo peso que o espetáculo confere a um elemento, nós perdemos o contexto, né? A conexão, as relações com os outros elementos mais discretos. No bloco que vem, a gente continua com isso, a preocupação aí, né, direito e literatura, dentro desses contextos das obras que vocês trouxeram, como a literatura, a arte, peça grega, tragédias gregas, literatura, etc., como elas avisam todo o tempo. Elas são proféticas, elas avisam e os fatos denunciados se repetem. Nós somos maus oráculos, maus compreensores, porque repetimos os erros já denunciados por todo um processo histórico. Porque há esforços contínuos de apagar memórias, né? Essa é uma verdade. E agora, neurótica, né? no tempo da pós-verdade, já não há fatos e, portanto, se não há fatos, você pode com o tempo até dizer que isto não aconteceu. Você pode substituir tudo. Quem sabe o Holocausto não é tão assim, se eu faço uma narrativa sobre ele. Sim, até porque agora disseram que o nazismo é de esquerda. Pois comecem com esse assunto. O nazismo agora é de esquerda, não é isso? Os três que disseram agora. Esse ponto deixa para... não percam... O Direito e Literatura vai para o intervalo. Na volta, começamos exatamente com essa discussão que eu acabei aqui. Estamos discutindo o inominável Holocausto. Já voltamos. O Holocausto, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco, terceiro, para discutir sobre este assunto, né, tão árduo. Né? O Holocausto também quer dizer, ou tragédias querem dizer que o direito falhou. Né? Então, onde direito falha, ele dá o espaço para a barbárie. Civilização ou barbárie, no fundo, significa direito versus barbárie versus selvageria. Então, quando o direito fracassa, entra pela porta a barbárie, e é sobre isso que falávamos do testemunho e o papel que os eventos históricos têm, um pouco assim, que a gente não se dá conta, mas um autor muito querido, que para mim, o Gadamer, ele tem a palavra que diz Wirkungsgeschichtliche Bewusstsein. A força que os efeitos da história têm sobre nós. E como se falha com isso, não, Catherine? A gente falha nisso. Enquanto você estava falando, eu me lembrei, né, desse fracasso em cascatas, né? Fracassos em cascatas. Eficácia de certas instituições, de um escarçamento.
que no fundo sempre volta para a sociedade civil, né? Que tem algumas malhas, né, da sociedade civil que se escarçaram, né? E Adorno escreveu durante a guerra, né, um livro famoso que se chama Mínima Moralia, né, na qual assim, certos aforismos observam, né, como isso se faz no pequeno, né, como na vida cotidiana, né, certas coisas começam a falhar. Os diários do Robert Musil são a mesma coisa, são uma imensa mínima moralia, né, na qual certos termos são abusados, né, um abuso no caso do Klemperer de certos também, né? Exato, né? Uma linguagem cada vez mais crua, né? Um linguajar cada vez mais agressivo. Então, isso é uma coisa incitamentos. Eu acho que isso é uma marca também desse contexto de pano de fundo. Isso. Que vai gerar, né, todos os crimes do nazismo, porque o modo como a linguagem vai se tornando violenta também é um traço característico. Porque você Tem falou... aquele livro do Klemperer, na verdade, que ele vai falar que era um grande linguista, né? E ele vai perceber a ascensão do nazismo pela mudança do modo com que se falava o alemão. Né? Das construções, as estruturas linguísticas foram sendo alteradas. Isso é muito interessante, né? Porque quando perguntam a Hannah Arendt o que fica, né? Ela diz que só restou a língua. Primeiro, só, né? A pergunta que eu diria a ela, né? Sobretudo. Só restou a língua alemã? E mais ainda, que língua alemã que restou? O Eckart, qual é a língua alemã que o Eckart dirigiu um jornal, eles compraram um jornal falido, o Eckart, e o nome do jornal era Em Bom Alemão. Im gut Deutsch, ou Auf gut Deutsch. Auf gut Deutsch. Auf gut Deutsch. É isso que você está dizendo. Tanto é verdade que você está dizendo que ele, o modo como ele se comunicava, o Eckart, que foi o Eckart foi o mentor inicial da construção do Hitler. Sim. Né? Ele estava junto a todo tempo. E aí ele, em bom alemão, que era o modo alemão de dizer as coisas. E para isso, sempre essa recuperação das grandes obras de arte, ou seja, o deslocamento das questões da sociedade civil, das instituições, da política, confundido de maneira completamente vaga com a arte. Há uma confusão muito grande em termos de análise entre estética e política, né? Isso. Aquele documentário, a Arquitetura da Destruição, tem essa é a linha, né, que comanda a ideia de que se queria criar um tipo de sociedade que rememorasse esse classicismo e tudo mais, mas para isso tinha que destruir a que existia, né? Sim. Então você é interessante porque aí você destrói o original para poder construir a cópia. Aliás, os romanos fizeram isso com os gregos, né? Venhamos e convenhamos, né? E há tem uma passagem, não me lembro exatamente de qual livro, não sei se Kettin vai lembrar disso, em que é um texto do Érico Veríssimo que ele fala o seguinte: da vinda de alemães ao Rio Grande do Sul, num determinado momento, e ele chega a uma colônia aqui no Rio Grande do Sul, e os alemães daqui não conseguem falar com esses alemães que chegam depois da Segunda Guerra, porque eles não falam a mesma língua. Não é o mesmo alemão. O alemão que aqui se construiu, né, daquelas que eram alemães que vieram antes da Primeira Guerra Mundial, aqui desenvolveram um dialeto tal que os alemães do pós-Segunda Guerra, quando vieram aqui visitar parentes, etc., eles não conseguiam se falar, porque o alemão não era o mesmo alemão. Né? Então, é verdade, isso, a pessoa que trabalha comigo lá na Dacha, lá na Serra, o casal, eles falam uma coisa que é um dialeto alemão que é incompreensível. Uns Hunsrücks, né? É uma coisa que... Eu não consigo entender nada, eu brinco com eles. É uma coisa que está agora em extinção, né? Porque os jovens já não... Mas é isso que o Marcelo está dizendo, como isso... Claro que isso não só acontece, isso acontece com o italiano, com outras línguas também, mas de como a língua acaba criando barreiras, mas também sendo o grande elemento
de praticar ou pelo violência, menos opressão. nesse caso, porque eu fico me perguntando o que a Hannah Arendt, afinal, quis dizer quando ela disse que só ficou a língua alemã. Quer dizer, o que ficou da língua alemã? Né? Por que é só porque a língua é tudo? O que ela quis ficou, dizer... né? Não, Né? isso eu acho que é uma coisa muito importante. Ela Então, diz, vamos lá. para nós, né, que fomos caçados desse país, que tivemos que nos deslocar, que tivemos que aprender outras línguas, publicar em outras línguas, nos comunicar em outras línguas, o que nos resta da Alemanha, porque era difícil também voltar para a Alemanha, sim, né? claro. É essa língua na qual já se falou coisas muito importantes, Sim, ou sim. seja, a língua de Humboldt, a língua de Goethe, a De língua Kant, de Kant, de Hegel, dos filósofos, etc. Ou seja, é uma língua preciosa, né, que tem que recuperar as suas raízes dentro dos grandes textos, né, por isso que ela também teve essa atitude de sempre lembrar, né, que nós temos que voltar a ler os clássicos, né, e não nos ater nessa língua degradada que ainda se falava depois da guerra, né? E que depois levou a esses abusos da violência dos Baader-Meinhof, etc. Ela quis criar esse estranhamento, né? Porque realmente houve uma mudança no próprio padrão da língua. Não, e sobretudo também ela tentou reatar pontes de diálogo, né? O esforço dela de reatar com Heidegger, de fazer com que Heidegger se declarasse ou se explicasse, se não se desculpasse, né? A grande frustração que ela enfrentou durante anos a fio de há uma tentar correspondência dela de novo. Eu nem vou comentar Jaspers. sobre isso, porque aí a gente vai entrar no terreno do obsceno, né? Enfim, Não, mas, porque aquela relação é uma relação obscena. Eu acho importante mencionar esse esforço feminino, inclusive. Eu acho importante isso porque o pensamento de Hannah Arendt, que se expôs a uma alteridade, a formas de vida diferentes, né, que ela aprendeu, né, ela diz isso, que ela teve que aprender outras maneiras de estar no mundo, né, em Paris, em Nova York. Eu acho muito importante ela trazer isso de volta, né, e tentar fazer... Eu quero voltar ao tema. Sobre essa questão da norma e a questão da língua, eu queria só voltar na questão do livro do Levi, dá tempo, rapidinho? Ele diz assim, que o operário diz assim, o senhor sabe qual é o meu nome de batismo? Aí ele diz, Tino, como tantos outros, mas meu Tino quer dizer libertino. Na verdade, quando meu pai foi me registrar, queria me chamar de líbero. E o prefeito, embora fosse fascista, era amigo dele e estava de acordo. Mas com o secretário municipal não teve jeito. Quer dizer, os fascistas o registraram como libertino, porque ele não poderia se chamar líbero, porque o pai queria chamá-lo de líbero, né? Porque ele queria que ele fosse livre. Fosse livre, Não é, e aí ele diz, não é que ele tivesse ideias políticas, de política só pensava que não devia fazer a guerra. Líbero queria dizer trabalhar sem patrão. Né? Eu queria, sim, retornar ao Holocausto, para colocar uma questão, mas vamos ver se é... Não, tem uma pergunta para vocês. Retomar esse gancho, né, de ser livre. Eu acho que quando eu vou na comunidade judaica, né, em geral, né, eu sempre piso em ovos, né, porque a gente menciona Hannah Arendt, já leva 2 pedradas. Mas eu acho que tem assim um mérito imenso no pensamento da Hannah Arendt, na postura da Hannah Arendt. Acho que tem que lê-la também pelos seus gestos, de tentar conversar até com aqueles que a feriram profundamente, né, quase mortalmente, de restabelecer pontes, de falar com... Porque isso, sobretudo hoje em dia, né, quando nós vivemos há um esforço num mundo de tentar totalmente efetivamente polarizado. compreender aquilo. Exatamente. Né? Eu acho... Tentar mas ela vai dizer que o diálogo continua. Mas aí ela vai exatamente dizer que ela nunca pretendeu compreender o totalitarismo. Aliás, ela diz isso literalmente, porque compreender significa reconciliar-se. E ela nunca pretendeu se reconciliar. Eu digo compreender no sentido hermenêutico da palavra, né? No Sim, sentido de se movimentar uma base que possa explicar Mas esse é o termo algo. que ela mesma usa.
No caso em inglês, ela traduz por understanding, na verdade. Ela nunca pretendeu... Então, mas understanding pode ser também entendimento. Eu sei, mas ela nunca pretendeu fazer isso. Né? Ela diz que ela nunca pretendeu fazer isso. Que o grande problema é exatamente esse. Em Origens do Totalitarismo, ela não estava preocupada em compreender ou entender. Né? Bom, Então, nos deslizamos agora na nossa conversa, só para deixar uma coisa clara. Eu nunca disse que ela quis compreender o totalitarismo. Eu disse que ela queria continuar dialogando com o Heidegger. Tá? E a questão era para ela de determinar isso, que era uma coisa muito difícil, se ele aderiu ou não aderiu. Como que as pessoas aderiram ou foram abduzidas nisso? Era essa é uma pergunta que eu estou tentando fazer para vocês. Ele aderiu Se deixarem eu fazer uma pergunta, enquanto eu conduzo ainda o programa, eu gostaria exatamente de fazer a pergunta que vai nessa linha, né? Então, eu vou chamar o intervalo, mas eu vou deixar no ar as duas perguntas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU foi feita porque a humanidade temeu o quão longe poderia chegar. A questão é se nós perdemos o medo, aprendemos com isso, e a questão da culpa. Quer dizer, se as pessoas, como é que elas se engajam, como elas são abduzidas, simplesmente, ninguém sente culpa depois do que passou, e será que nós perdemos o medo de algum modo quando alguém diz, vou fazer isso? Aí o cara diz, é brincadeira. É isso que eu queria que vocês falassem. O Direito e Literatura vai para o próximo bloco e para o bloco final continuamos discutindo. Quero que entrem nesse tema que é o cerne do Holocausto e das coisas que sempre ainda podem acontecer. Nós já voltamos. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, né, que discute Holocausto, uma coisa inominável, né? Eu fiz duas questões assim que pode ser uma só e pode ser emendada com outras, que é o ponto onde, por que se repete, não repete, culpas, esse conjunto todo que está em roda. Tem quem fez, por que aderem, como é que gente importante adere, e não só no Holocausto. Por que surge um regime totalitário? Por quê? Porque o Holocausto é consequência de um regime totalitário. E por que surgem regimes totalitários? Pode, Bom, por favor. O Musil escreveu de maneira eloquente desde 1910 sobre os problemas da inconsciência cívica e política na Alemanha e na Áustria, né? Então, toda essa herança maldita, né, que a Áustria e a Alemanha tiveram, porque a inovação da Revolução Francesa foi suprimida, né, pelo Metternich, que estabeleceu um Estado policial, né, muito ardilosamente, e deixou a classe média, né, completamente nesse limbo, né, onde ela podia se afirmar apenas no plano cultural e no plano econômico. Então, era o pilar dos impérios, mas ao mesmo tempo não tinha ingerência. Eu acho que isso tem que lembrar quando a gente pensa no Brasil, porque o Brasil levou essa herança no século XX, né? Desde os anos 30, a nossa classe média... Sempre flertando com o autoritarismo. Mas tem uma questão mas a classe média também não se autorizando e se auto-organizando, né? Tem um elo histórico muito interessante aí, né? Porque a gente tem que lembrar de quem Metternich era ministro. Do pai de quem? Com quem ele se correspondia? Ele era ministro do pai da imperatriz Leopoldina. Ele era um dos interlocutores dela, inclusive, em cartas. Durante todo o processo de independência do Brasil, ela se correspondeu com Metternich. Tem cartas dela para ele, cartas dele para ela. Né? Isso é muito interessante. Há um elo bem interessante em termos de discussão para se pensar um pouco o contexto do processo de independência. Agora, já que o Lênin colocou essa questão da culpa, né, abre a possibilidade exatamente da gente falar pelo menos de um filósofo
decente, né? Que é Jaspers, nesse caso. Né? Que Jaspers vai justamente numa discussão com Arendt, que começa exatamente numa troca de correspondência, né? Ele que havia sido orientador dela, enfim, sobre a diferença entre culpa e responsabilidade. Né? E ele depois vai dar suas conferências logo no pós-Segunda Guerra Mundial sobre a culpa alemã. Né? É interessante que se Hannah Arendt, por um lado, quando escreve Eichmann em Jerusalém, né? E tem exatamente aquele, né? Outro subtítulo indecente, né? Um relato sobre a banalidade do mal. A questão que se coloca é a seguinte: em relação ao autor, a alguém como Heidegger, por exemplo, é a banalidade do mal, se nós compararmos Heidegger com Eichmann, por exemplo, né? Eichmann era o quê? Eichmann era alguém que se considerava um funcionário exemplar. Ele se dizia até, ironicamente, kantiano, não é? Seguia todas as regras, não é isso? Tem uma passagem nas Benevolentes em que ele discute o imperativo categórico. No caso do Eichmann, é alguém que deixou de pensar, não é isso? A banalidade do mal, diz Arendt, diz respeito à incapacidade de pensar, não é isso? E no caso do Heidegger, foi o excesso de pensar? Né? Agora, vocês sabem como é que se dá a relação entre... como é que foi o processo de filiação, né? Heidegger escreve a Schmitt e diz assim: vamos nos filiar ao Partido Nacional Socialista? Porque foi assim que Schmitt se filiou ao Partido Nazista. Por um convite feito pelo Heidegger. Essa troca de correspondência que foi traduzida e publicada relativamente recente pela Folha... né? Catherine, não é apenas o problema do pensar, né? O Musil escreve muito, né, que era em 30 ainda se encontrava com Schmitt, né, que queria falar sobre o Homem Sem Qualidades. O Homem Sem Qualidades ele é escrito do início da década de 10 até 42, né? Exatamente. É um romance que não termina. É um romance que não termina mais, né, que é publicado pela primeira vez em 1930, mas os fragmentos são muito mais antigos e se alimentam desses ensaios que falam do antes da Primeira Guerra Mundial. Então, Musil fala muito eloquentemente sobre esse problema. Depois da Primeira Guerra Mundial, ele se dá conta que ele também foi tomado pela espetacularização da propaganda da guerra e entrou nessa guerra com essa sensação de que vai ter um holocausto, né, um sacrifício purificador. Né? Ele se culpa muito durante e depois da guerra e diz: por que ninguém fala da culpa? Fomos nós, intelectuais, cidadãos, que entramos nessa guerra. Foi nosso entusiasmo que permitiu aos diplomatas essa declaração da guerra. Então, ele tem muito esse reflexo de pensar que a sociedade civil, ela teria as condições de se desvincular pelo pensamento e pelo sentimento estético, né? Das brutalidades. Estetização, né? Da estetização, ou seja, de ativar os critérios, não do que o declarado como bom gosto, né? Como Hitler tentou oficialmente, o bom gosto agora é esse. Né? Não, nós podemos dizer, mas isso é horrendo, isso não corresponde ao que minha família precisa, ao que minha comunidade precisa. Então, o Musil é muito eloquente nisso, né, de que a sociedade civil, ela, nas suas malhas, ela tem que se ativar e se autorizar para poder resistir e não entrar nos grandes movimentos espetaculares. Né? De espetacularização. Rafael. Eu, assim, só para marcar também uma coisa que eu falei, ficou meio solta, né? O livro do Littell, ele, embora seja um livro de ficção, ele tem uma certa investigação histórica de base, assim. Aliás, é um eufemismo ruim aqui, né? Tem muita pesquisa, né? Histórica. E, inclusive, essa questão. Assim, então, isso é evidentemente um diálogo fictício, mas ele recompõe entre o Eichmann e o Aui, que é o personagem principal, uma discussão sobre o imperativo categórico e por que o imperativo categórico permitiria todas as atrocidades que
que eles perpetravam, né? Então, Bom, isso depende como a gente lê, Kant, né? não, Porque, sem dúvida. porque sim, claro. o Kant dizia, né, Mas que ele a está pedra de falando do toque... personagem, Catherine. Ah, tá. Calma. De como havia ali um certo cinismo na leitura Estamos de Kant. empolgados inclusive. aí, é só o personagem. Eu me né? lembro, E na uma verdade, instrumentalização, da crítica do a gente Horkheimer e do poderia Adorno dizer nesse sentido, na né? dialética do esclarecimento, em que ele vai dizer que, e é claro que isso é uma ironia, óbvio, que é exatamente a relação entre Kant e Sade, né? Então, na dialética do iluminismo, né, do esclarecimento, essa dialética entre ambos, né? Enfim. Mas o que me parece interessante, Catherine, só para não ficar também mal entendido, é que a coisa chegava a tal maneira, um grau de absurdo, que era possível criar um diálogo em que Kant poderia servir para justificar isso. Quer dizer, absolutamente paradoxal. Mas naquele contexto fazia sentido. Esse é um troço. Querido, nós chegamos a um absurdo das pessoas entrarem no site da Embaixada da Alemanha para dizer que os alemães estão errados porque o nazismo é de esquerda. Isso é uma situação absurda. Rafael. Né? Nós chegamos a esse nível no Brasil. Eu só queria perguntar uma coisa para o Né? Rafael, se permite, eu vou perguntar uma coisa para o Rafael ali. Claro. Sobre a questão de direito e literatura. Eu quero perguntar sobre... tudo isso aconteceu, você tinha um determinado panorama de um certo grau de autonomia ou não do direito. Então, você teve a Primeira Guerra, teve a Segunda Guerra, a Constituição não era a norma. A Constituição vira a norma, mais especificamente, já um pouco em Hermann Heller, mas a partir do próprio formato estrutural das constituições. E desde ali diminuíram os totalitarismos. E do que o direito pode fazer hoje ainda como contraponto? Rapidamente assim. Temos os minutos, dois minutos. Em 15 segundos. 15 segundos. Marcelo também pode falar sobre isso. Não, eu penso que há, a partir dessa fratura, né, absoluta, uma tentativa de reforçar os mecanismos que blindam essas maiorias ocasionais. Esse é o ponto. Desse tipo de... E é o nosso papel, né, Inês? Sem dúvida, né? Desse tipo de propagação avassaladora contra minorias eleitorais, né? Eu acho que esse é o grande ponto, assim. Ou às vezes maiorias também, porque a Constituição é um remédio contra maiorias. Sim, Isso. É que no caso... Senão ela não serve mais. O regime não vira perseguiu plebiscitário. E exterminou todo mundo que era oposição, né? E que a oposição, por definição, Sim, mas ela tem... o problema é que, como vai dizer o Friedrich Miller, eu acho que ele tem toda a razão, não existe algo como uma espécie de seguro de vida em política. Diante de uma situação como essa, a resposta pode ser, ironicamente, nenhum papel. Né? Hoje vimos para cá, o professor Gilberto Bercovitch havia me enviado um trecho de um jornal de 1933, que era um jornal dedicado à comunidade judaica, dizendo assim: não se preocupem, ele é um louco, mas nós temos a Constituição, ela o deterá. Bom, a mesma coisa se achava, né? Os conservadores achavam que iam colocar o Hitler no bolso. Sim, exatamente. Eu quero fazer uma propaganda aqui, Colóquio Internacional Martin Heidegger e Hannah Arendt, já que estamos falando sobre esse assunto. Em seu tempo, claro, 29 e 30 de outubro de 2018, auditório do prédio 50, nono andar da PUC do Rio Grande do Sul, um belo auditório, que fica aqui em Porto Alegre. A organização é da nossa Catherine Rosenfield, do querido Nitamar de Oliveira e do Felipe Gonçalves da Silva. A programação é muito boa, as pessoas podem se inscrever entrando no site da URGS, no Departamento de Filosofia. Olhar no Facebook tem... Está tudo no Facebook. O que não está no Facebook não está no mundo. Se não está no Facebook, não está no mundo.
Não, isso é complicado. Quero Estão ganhando uma agradecer. eleição no WhatsApp ultimamente. Quero agradecer a presença da Catherine, quero agradecer o Marcelo, quero agradecer o Rafael. E Direito e Literatura fica por aqui. Assiste esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube. Já temos aí mais de 200 programas no YouTube, os outros estão sendo colocados. Esse aqui é o número 362, 363, de tantos anos no ar. E eu espero você, né, para o nosso próximo encontro, mandando sugestões, inclusive nós. Até o próximo.